Eu sou o Carlos Prudêncio, sou desembargador aposentado, ex-presidente do TRE e inventor do voto eletrônico. Sou juiz desde 1969. A minha vida profissional foi totalmente dentro da magistratura, até a minha aposentadoria como desembargador. Então, logo eu fui aprovado no concurso para juiz de direito, não juiz de direito, juiz substituto. E o tribunal, à época, me nomeou, para a comarca de Joinville. E naquele ano de 1969, que teria eleição, eu assumo hoje, 3 dias depois, o tribunal já me designou como juiz eleitoral para presidir a eleição em São Francisco do Sul. Então, eu quando chego lá, já estava tudo preparado, todos nomeados, e eu chego dentro desse serviço já feito. 100% pronto. Eu, mesmo assim, extremamente jovem, eu compreendi que o que se falava no Brasil era justamente a questão de fraudes. Eu acrescentei mais pessoas para a junta apuradora, 5 mesas, mas ampliei a quantidade de mesas, botei mais pessoas, procurando ver o currículo de cada um, para ver a questão do quesito idoneidade, já que são pessoas que vão contar votos manualmente. Procurei reforçar a segurança das urnas, porque a gente ouvia, não São Francisco, mas em outras partes do Brasil, que mexiam nas urnas. Isso era o que se ouvia dizer. Os trabalhos foram bem desenvolvidos. A partir daí, o doutor Prudêncio foi sendo promovido por mérito e atuou em comarcas de várias regiões do estado. Ao longo de toda a década de 1970, ele assumiu várias vezes a função de juiz eleitoral e conta que sempre se dedicou a aperfeiçoar o trabalho de apuração, aumentando a segurança, a credibilidade e a agilidade na divulgação do resultado. Então eu já tinha mais experiência, já tinha o meu sistema de eleição e de apuração, que eles brincavam comigo, que era o sistema de apuração do Prudêncio. Modos de agir de formas diferentes, mas dentro da legalidade, cumprindo rigorosamente a lei. Até que em 1980, atuando como juiz da comarca de Joaçaba, o doutor Prudêncio foi designado a assumir de última hora a eleição de Capinzal, que não fazia parte da comarca. Foi quando ele decidiu inovar ainda mais. Quintupliquei o número de apuradores e eu disse para eles o seguinte: se vocês me acompanharem e aceitarem naquilo que eu farei de proposta para vocês, eu prometo para vocês que vocês vão tomar o café da manhã do dia seguinte da eleição em casa. Quando o Brasil inteiro estiver apurando, vocês vão estar tomando o café de vocês e vão estar ouvindo o resultado de toda Santa Catarina do Brasil pelo rádio que vocês tiverem em casa, se tiverem interesse. Mas de que forma, doutor Prudêncio? Vou começar às 17h01. Chegou a primeira urna, já estou apurando. E o senhor diz, está dito. E nós aceitamos. Aí eram 2h, o desembargador Sintra, que era o presidente do TRE de Santa Catarina, ele me telefona: meu filho, é verdade que tu já iniciaste a apuração aí em Capinzal? Eu disse: é, presidente, eu todo orgulhoso. É, sim, presidente, é verdade. É verdade. E aí ele assim: mas meu filho, pode começar a apuração? Porque não são 8h ainda, né? São 2 horas, né? Ele disse assim: olha, presidente, a lei, ela estabelece o dia seguinte, no mesmo dia. Então, logo terminada a eleição, como o senhor diz. Não, realmente ela diz.
E a resolução do TSE e a resolução do TRE é que diz que a apuração iniciar-se-á às 8 horas da manhã do dia seguinte. Eu estou cumprindo a lei, presidente. E ele assim, é verdade. Sucesso, diz ele assim para mim. Aí eu fiquei sabendo que a rádio Farroupilha, que era de Porto Alegre, e a Gaúcha estavam transmitindo direto os resultados para todo o Brasil, que eles tinham alcance nacional, porque era o único município que estava apurando. Isso aí quis dizer o quê? Que às 6 horas eu cumpri a minha palavra, proclamado todos, e aí eu saí da comarca de Capinzal, às 6 da manhã, vou para Joaçaba, que é a minha comarca, onde eu era juiz titular, e vou lá, vou me oferecer para o juiz eleitoral de lá, para eu ajudar na apuração dos votos, que iam começar às 8 horas da manhã. E realmente eu ajudei. Veio a eleição de 82. Aí na de 82, eu já com toda a experiência dentro de um projeto que eu vinha seguindo paulatinamente, e aí, tá entendendo? Você assim, pois agora eu vou aplicar o computador dentro de uma apuração no Brasil. Mas quem é que tem computador? Quem que ouviu falar em computador? Eu já tinha ouvido, li, computador, revista americana, essas coisas todas, né? Os bancos já estavam, né? Logicamente, os grandes bancos já usavam, né? E aí eu, olha, me caçem um computador onde estiver em Santa Catarina. E o Fórum, o Judiciário de Santa Catarina, nem pensar nisso, eles nem sabiam o que era computador. E aí vem dizendo, olha, os jornalistas, eu tenho medo de errar o nome, mas ele na época era jornalista, respeitadíssimo em toda a região do meio-oeste catarinense, porque ele é que mandava as notícias para o Correio do Povo, de Porto Alegre, que era o único jornal que chegava em Joaçaba, 82. E ele, está entendendo, é o que redigia as matérias e ele já tinha um chamado computador. Eu fui na casa dele. Fui lá na casa dele, marquei com ele e tal. Em Joaçaba, hein? Em Joaçaba, Joaçaba. Ele disse, olha, eu sei que o senhor é, tal, né? Eu não tenho mais nada que inovar, está entendendo? E eu queria usar um computador para ajudar na apuração. E eu sei que em tudo aqui que se conhece por Santa Catarina ou região, é só o senhor que tem. Não, eu realmente tenho. Aí mostrou. Queria saber se o senhor me emprestava para eu levar para o fórum, né? E fazer um programa simplesinho, que é só somar. E realmente, aí instruí todo mundo, né? Então, à medida que saiu o boletim de urna, manual, de cada mesa, era levado então para o computador, ali digitado, está entendendo? Ia no somatório. E aquilo ali veio no somatório. E já sendo divulgado, e os partidos políticos já sabendo de imediato. Né? Foi uma revolução, né? Foi uma revolução, porque nem as próprias rádios de Joaçaba, que estavam credenciadas, todas, né? Estavam credenciadas, como é normal, era normal, nem eles eram mais ágeis do que a própria Justiça Eleitoral, porque já dali já ia sair os resultados, né? O somatório vinha e já somava e já se divulgava, né? E no Brasil todo, só o senhor tinha tido essa ideia? Só eu que usei. E realmente foi extremamente rápida a contagem manual dentro desse sistema que eu lhe disse. E já levado de imediato, o computador estava ali logo no mesmo salão, numa salinha aberta, né? Os partidos políticos estavam vendo, porque para eles era novidade, para todos que estavam ali era novidade. E eles aceitaram? Aceitaram o resultado, sim, aceitaram. Apurei os 9 municípios da comarca, encerrei no dia seguinte e sucesso. E o TRE então, aceitou também? Nem pedi autorização para o TRE de Santa Catarina. Não pedi, porque eu acho que cada um tem que fazer, está entendendo, a inovação, desde que se cumpra os requisitos da lei. Eu cumpri o requisito da lei. Aí vim aqui para Brusque e presidi 2 eleições. A próxima já foi em Brusque. Aí eu já vim aqui como juiz eleitoral, né? Para cá, continuei como juiz eleitoral. E aí eu já fiz 2 eleições somente usando o computador como somatório. Isso foi em 84, né? E 86. O senhor repetiu o sistema feito em Joaçaba? Eu repeti o mesmo sistema de Joaçaba, né? E treinando as pessoas daqui, né? Que aí eles não eram treinados. Lá eu já tinha treinado e saí. Aí tive que treinar tudo aqui de novo, né?
E aí, o que que eu faço? Tá entendendo? Já fui desenvolvendo o voto eletrônico em si. Não disse nada para ninguém. Já com sucesso daqui consagrado, os primeiros resultados eram Joaçaba, Capinzal, era aqui também. Então o Brasil não se preocupava, já sabia que o resultado era aqui. Né? Não que eu quisesse que fosse aqui, é porque era realmente o sistema mais rápido. Ou seja, o senhor já era conhecido como o juiz que dava o primeiro O primeiro no país. resultado no país era aqui e a imprensa estava aqui. E aí em 88 eu fui falar com um irmão meu, Roberto Pedro Prudêncio, que lidava com informática. E eu pedi ajuda para ele me dizer, tá entendendo, se ele me ajudaria a botar aquilo que eu queria dentro de um computador para o eleitor votar diretamente. E ele disse assim, não, isso aí eu vou te ajudar. Tu vais procurar a empresa que tu acha que deva, né? E se nenhuma delas aceitar, aí eu te ajudo. E realmente, eu fui na a primeira empresa de computador, e aqui em Brusque nós tínhamos uma chamada Prológica. Era uma fábrica de computadores a nível Brasil, sede São Paulo, e a Prológica tinha sede em Santa Catarina, aqui em Brusque. E aí eu vim com uma gerente aqui da empresa, né? Eu fui perguntar para ela se, tá entendendo, ela aceitaria ser parceira e para eu fazer o voto eletrônico. Eu, muito sonhador, né? Idealista, e ela jovem, 18, 19 anos de idade. Mas é lógico, doutor Prudêncio, que eu vou ser seu parceiro. E o que é que o senhor precisa? Eu só queria uma máquina emprestada, que o judiciário não tem. E queria que vocês me pagassem um programador. Vocês me nomeiem um durante um ano inteirinho. Que fique comigo dentro do fórum durante um ano inteirinho. E ela toda entusiasmada, já telefona para o diretor, tá entendendo? Aí marcou e fomos até lá, na parte da tarde, ela e eu fomos até lá. Ele nos recebeu e eu repeti para ele aquilo que eu já tinha dito para ela toda entusiasmada, e ele negou. Isso aí não vai dar certo. Ele disse bem assim, isso aí não vai dar certo e o nosso nome vai estar em jogo. E aí eu fui lá no Banco Bradesco, aqui de Brusque. Fui lá com o gerente, me apresentei para o gerente e disse, estou querendo isso, querendo que o banco, eu sei que vocês têm uma fabricante, é CID Informática, era CID Informática, que é o que fabricava computadores para Bradesco, e certamente comercializando, né? E aí eu expliquei para o gerente, e eu só quero que vocês, a fábrica de vocês me emprestem um computador e me paguem durante um ano um programador, para ficar lá comigo um ano. Mas é lógico que o Bradesco vai dar para o senhor, doutor, todo entusiasmado também comigo. Passada uma semana, foi lá tomar um cafezinho comigo no fórum. Outra vez o banco negou. Negou porque não acredita. Para fazer o quê? Aí fui no Banco Itaú, aqui de Brusque. Falei com o gerente, mesmo entusiasmo. Mas é lógico que o Banco Itaú vai. O Itaú era dono da Itautec, né, que era uma empresa fabricante, né? E aí eu expliquei para ele, mas é lógico que o banco, a diretoria vai aprovar, não sei o que, tal, né? Só uma semana. Foi lá tomar um cafezinho, doutor. O banco negou porque também não acredita. Não quer botar o nome em jogo. Aí eu disse assim, agora eu não tenho mais conhecimento, aqui em Brusque estão esgotadas as minhas possibilidades, né? Aí eu fui ao meu irmão, o Roberto Pedro Prudêncio, ele assim, olha, eu vou falar com alguém da IBM, e tu vais com essa pessoa da IBM, por minha indicação. Fui ao Rio de Janeiro, encontrei o homem no Hotel Glória, né? Expus a ele a resposta negativa. O senhor chegou a pensar que pudesse mesmo não dar certo? Não, eu sabia que daria certo, tanto que eu não desisto. Uma coisa que eu nunca tive na vida foi desistir. Nunca, né? Aí fui ao meu irmão novamente e eu disse assim, agora eu quero que tu cumpra a palavra, porque tu disseste que tu me ajudarias.
Ele tinha uma firma aqui em Blumenau, Alcance Informática. Era só ele, mais uma outra pessoa que trabalhava com ele, pequena. Foi com ele. Não, agora sou obrigado a cumprir a palavra, ele disse, né? E com prazer, tal. Ele não tinha tempo, mas... E vinha todo dia de Blumenau, ele pessoalmente. Vinha todo dia para o fórum aqui de Brusque. Se sentava ali comigo, toda manhã, e fui transmitindo para ele como é que é uma votação, porque tu tem que transmitir e dizer como é que tu queres. Eu quero o resultado final ali na máquina. Eu quero que saia dali o resultado já somatório, né? E durante meses e meses ele veio, às expensas dele, dinheiro dele, almoçava aqui em casa. Aí, tá entendendo? Ele tinha que levar para lá porque nós não tínhamos computador. Levava para Blumenau, para a máquina dele, e ali ele já ia fazer, depois trazia e tal, e vinha, ia. Nós íamos lá, testávamos lá, tá entendendo? E foi fazendo os ajustes, veio vindo e deu certo. Os dois Aí, irmãos sozinhos. Os dois irmãos sozinhos, mais ninguém. E essa pessoa que trabalhava lá com ele, lógico, né? Que era um programador também, né? E isso em 88. Isso aí em 88, já 88. Eu queria lançar em 88, na eleição que seria dia 15 de novembro de 88, né? O meu pessoal daqui ia para lá e vice-versa, trazia a máquina aqui. Aí eu convidei todos, né? Convidava para vir testar. Os empregados de empresas representados pelos sindicatos, aqui tem muitos sindicatos de empregados, tem várias categorias, né? Todos os presidentes, diretorias de sindicatos, de todos os empregados daqui, os diretores de colégio, os vereadores, presidente de Câmara, prefeito municipal, secretários municipais, todos os sindicatos patronais, todos eles, sem exceção. Aí fui buscar analfabetos, que aqui era raro, fui buscar analfabetos, trouxemos analfabetos, aí trouxemos com 18 anos de idade, com segundo grau completo, com estudante universitário, com universitário já formado na faixa de 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos de idade, para testar. E assim eles vinham, e vinham no fórum, vinham em quantidade de pessoas no fórum. Foram vários testes? Foram vários testes, né? Para criar uma cultura própria de Brusque, para que os brusquenses testassem alguma coisa que vigoraria no futuro. Aí chegou em julho de 88, aí já tudo testado, já para lançar dia 15 de novembro de 88, né? Lançar o invento, né? Aí fui ao presidente RE, telefonei ao desembargador Tico Bray Fernandes Neto. O presidente do TRE. Presidente do TRE de Santa Catarina. Aí ele, negativo Carlinhos, esse foi o termo que ele usava. E o negativo Carlinhos é porque ele era amigo dos meus pais, tá entendendo? E eu ouvi uns 200 não, em uma hora inteirinha. Aí eu disse, pois é, presidente, mas é o que eu vim aqui fazer, vim pedir a sua autorização para lançar o meu invento agora em 88. Não, eu te proíbo de lançar. E voltei para Brusque com o meu irmão. Vim decepcionadíssimo. Eu nunca imaginei, tá entendendo, que alguém pudesse barrar ideias. Chegou em 89, Roberto Pedro Prudêncio, tu me ajuda, eu vou lançar agora. Que tinha a eleição em 88 e em 89 também. Teve, se lembra? Por quê? Porque em 88 veio a nova Constituição, né? 88, e ela estabeleceu que a eleição de presidente da República seria em 89, dia 15 de novembro, né? De 89 para todo o Brasil, porque seria a primeira eleição pós-ditadura. Era só para presidente. Só para presidente, mais nada, né? E realmente, aí preparei aquilo tudo, tá entendendo? Silenciosamente, chamando as pessoas para virem testar e chamando. Aí eu fui na Ceprodai. Ceprodai era uma revenda de computadores, não é fabricante, é uma revenda de computadores. Era do Jorge Zimmermann e eu fui lá com o Jorge Zimmermann. O Jorge me deu tudo aquilo que eu realmente precisava, me deu essa máquina aqui, ó, essa que está ali, que é a primeira urna eletrônica do mundo,
né? Me deu mais cabo para isso, cabo para aquilo, para interligação. Aí eu precisava de um outro computador para o local de apuração, né, que é outro prédio diferente. Ele me deu tudo também, né? E acompanhou com os técnicos dele, tá entendendo? A botar aquilo tudo, projeto, dentro da máquina. Ajudou o meu irmão, ajudou a mim. E realmente nós cumprimos a nossa missão. Aí instalamos tudo, tá entendendo? Aí chega às 22 horas do dia 14. Mas o senhor tinha recebido alguma autorização? Não pedi? Ah, não pediu. Não pedi. Não pedi, não pediria. Eu já estava resolvido, né? Instalei a primeira urna eletrônica, o primeiro maquinário para apurar o processador, todinho, toda a condução via Embratel, né, que me deu de graça, um chamado cofrinho no satélite da Embratel, para transmigrar todos os dados, cofre lacrado, e o superintendente de Santa Catarina, a sede era Blumenau, me deu isso aí, de graça, mandou os técnicos, instalou tudo aquilo que tinha que ser instalado. 8 horas da manhã, instalada a primeira urna eletrônica, todos os eleitores em massa comparecendo para essa primeira. O senhor fez em uma sessão só? Só uma sessão, pois eu não tive apoio de ninguém. Às 10 da manhã, o editor-chefe do Jornal de Santa Catarina me telefona. Doutor Prudêncio, é verdade que o senhor está fazendo uma chamada eleição eletrônica no computador? É verdade. Mas como é que é? Expliquei para ele. Mas doutor, como é que o senhor não me avisa para cobrir essa novidade? Mas não havia necessidade de cobrir a novidade. Aí foi quando ele manda uma equipe, ficou o dia inteirinho, e depois ele próprio botou no editorial do dia da manhã seguinte, que está registrado. E aí o Diário Catarinense a mesma coisa, editorial, e várias matérias do dia 16 de novembro de 1989. Os dois jornais só lotaram com matérias aqui de Brusque, né, dizendo do evento e ouvindo as pessoas e exaltando o trabalho de forma altamente positiva. O senhor promoveu nessa sessão os dois tipos de votação Os paralela? dois tipos de votação, os dois tipos. O eleitor, ele votava numa ou noutra, em ambas obrigatoriamente, para, tá entendendo, depois fazer a conferência, né? Vamos, se algum desse um voto diferente, poderia sair, né? Mas saiu exatamente igual. Aí, às 17 horas e 1 segundo, meia hora antes, a gente se desloca, o juiz eleitoral se desloca com os demais membros das mesas apuradoras, que já estão apostos, né, em outro prédio, que era no SESI aqui de Brusque. Então, uma hora antes, nós já estávamos ali. Então, 17 horas e fração de segundo, dei a minha senha. A senha só eu que tinha, eu que criei a senha. Só eu ter acesso. Apertei a senha e já veio o resultado naquelas tiras que ainda hoje saem. Aí veio da sessão todinha, quantidade de eleitores que votaram, né? Os votos em brancos, votos nulos, né? E depois para presidente da República, né? Que eram 6 candidatos para presidente da República em 89. Então, cada um com seus votos naquela sessão. E aí, divulgada, a imprensa divulgou, a imprensa nacional já divulgou, que é o primeiro resultado de uma urna eletrônica em todo o Brasil em fração de segundo. No dia 16 de novembro, o TRE não ligou Não para o recebi senhor? nem parabéns do TRE de Santa Catarina, nem para dizer, tu estás errado e nós vamos tomar providências administrativas contra ti. Nada. Silêncio total. E aí, no segundo turno, aí já botei 2 sessões eletrônicas. E resultado também, fração de segundo, já saindo um único papel, aquele boleto, com o resultado somatório das duas, e depois, individualmente, cada uma das sessões, para que os partidos políticos vissem o resultado. Aí a imprensa nacional explorou. A imprensa nacional mandou canais de televisão para cá, mandou a imprensa escrita,
rádios, né? E então, o que acontece? No dia seguinte das eleições, às 8 horas da manhã, a minha secretária, a Renate Klein, vem no gabinete, no fórum, né? Doutor Prudêncio, o presidente do TSE quer falar com o senhor. Passa a ligação, então passa a ligação. Ele passou, esse doutor Prudêncio, né, o ministro Rezec, nem precisava se apresentar, né, lógico, né? Eu estou lhe telefonando para dar os parabéns, em nome da Justiça Eleitoral. Uma inovação fabulosa, me deu assim um apoio espetacular. Eu irei a Brusque para, se o senhor permitir, se o senhor me fizer o favor de montar tudo para eu ver no local o funcionamento de uma votação eletrônica. Aí vence o Collor de presidente da República e o primeiro ato dele foi convidar o ministro Rezec, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE, para ser ministro das Relações Exteriores do Brasil, dia 1º de fevereiro. Aí a imprensa toda noticiou que ele pediu demissão do cargo de ministro do Supremo, se exonerou, e, consequentemente, de presidente do TSE. Aí ele, como ministro, na mesma semana que ele assume, vem a mesma Renate Klein, doutor Prudêncio, o ministro das Relações Exteriores quer falar com o senhor. Não, passa, imagina, né? Doutor Prudêncio, ministro Rezec, agora estou aqui e eu quero lhe dizer que o meu interesse continua, porque isso é a nível internacional, eu já era ministro das Relações Exteriores, né? E eu quero, se o senhor me permite, ir como ministro das Relações Exteriores e ir a Brusque. Se o senhor me imagina, para nós é redobrado a honra. E aí ele mandou correspondência, ele entrou em contato, doutor Prudêncio, eu estou indo tal dia aí a Brusque, tudo bem. Na manhã da chegada dele, faleceu o governador Pedro Ivo Campos, na noite anterior. E aí foi decretado, eu sabia que decretado luto oficial, mas luto oficial não se fecha repartição, é o que diz a lei, né? Aí eu recebo um telefonema do TSE e dizendo que o ministro tinha chegado até Curitiba, de onde ele pegaria um avião menor, ou helicóptero, para vir a Brusque, e voltou de Brasília, porque o TRE de Santa Catarina informou ao ministro que Santa Catarina estava de luto e estava tudo fechado. E não veio mais? Não, aí não veio. Nem nessa data e nem não. Aí assumiu no lugar dele, né, de presidente, o ministro Sidney Sanches, também do Supremo Tribunal Federal. Em agosto, ele telefona para dizer que está mandando o diretor-geral do TSE e todos os diretores técnicos dos TREs de todo o Brasil e todos os técnicos para virem aqui a Brusque, ficar 2, 3 dias para debulharem a máquina, tá entendendo? Para levar para o Brasil. E a eleição era dia 3 de outubro, aí mudou a Tinha data. mais uma eleição. Tinha mais uma eleição. 90. Governador, senador, deputado federal, estadual. E aí, uma semana antes da eleição, ele me telefona, doutor Prudêncio, bom dia, tudo, tal. Eu estou telefonando para comunicar que eu estou indo aí no dia da eleição, dia 3 de outubro, para assistir à eleição eletrônica em Brusque. Seriam só 2 sessões? Não, aí eu já tinha 5. Aí já teria 5, todas interligadas. Mesmo sistema, né? A mesma equipe ainda de ajuda, né? Então, dentro do horário, fomos então em 3, lá no Santos Dumont, que é um clube e que tem campo de aviação, é mais retirado assim, né? E então, dentro da programação, eles pousariam ali, porque ali daria de um helicóptero pousar. E eu cheguei lá um pouco antes do horário, cheguei lá, tinha uns 100 jornalistas de todo o Brasil, todos 4 canais de televisão, esperando o homem lá no clube. O homem desce, está entendendo? A imprensa
assedia, quer entrevista, quer isso, quer aquilo. Então tinham 5 sessões, 2 dentro do fórum e 3 outras fora do fórum, em outros prédios. E eu levei ele para o fórum, porque ele vendo ali como se estivesse vendo as outras, né? Todo mundo na entrada sabia, toda a imprensa nacional sabia que o presidente do TSE estava aqui para presidir uma eleição, dia de eleição em todo o Brasil. Ou seja, naquele ano a presidência das eleições foi em Brusque. Foi aqui em Brusque, de todo o Brasil, né? Ele ficou 4, e lá ficou o substituto, né? E ele votou aqui? Ele votou aqui. Ele acabou votando, porque eu tinha inserido o nome dele. E a imprensa toda se aglomera para tirar foto e filmando o presidente do TSE votando. Deu o governador no primeiro turno, aí não teve segundo turno. Então, o juiz eleitoral lá de Ribeirão Preto me telefonou: Prudêncio, eu estou sabendo que aí vocês não vão ter segundo turno, né? E eu acompanhei, eu queria fazer aqui na minha comarca, na minha zona eleitoral, será que tu me ajuda? Te ajudo. Tu me manda o projeto? Manda o projeto. 3 dias antes eu fui para a comarca dele, e lá então tinha segundo turno para governador, e ele realmente fez umas 4, 5 sessões eletrônicas lá, com base nesse meu projeto, e não sou eu que estou dizendo, a própria imprensa está, porque está registrado esse fato, né? Então, até 94 eu fiz 5 eleições eletrônicas. Em 95, o Congresso Nacional aprova o voto eletrônico. Em 96, seria a primeira eleição eletrônica. Então, com base naquele meu projeto que estava dentro do TSE, com os técnicos todos de todo o Brasil terem vindo para cá, terem estudado a fundo, desmanchado a máquina, o sistema todinho. Em 96, de acordo com a lei, estavam autorizados todas as capitais e todos os municípios com mais de 200 mil eleitores. O TSE baixou a resolução, então, disciplinando como é que seria a eleição eletrônica, dentro daquilo já tinham visto aqui em Brusque, lógico, e já com a modernidade também da época, autorizando um único município fora dos 56, que eram capitais, né? E fora, e com mais de 200 mil eleitores, que foi Brusque, Santa Catarina, porque era a capital, né, do voto eletrônico em todo o mundo, né? Além dos grandes municípios, dos Brusque 56, continua. só Brusque, com 43 mil eleitores. Aí dentro da resolução já previa, né, que nós estávamos autorizados a fazer a eleição eletrônica em todas as sessões do município de Brusque. Aí houve aquela discussão toda, os municípios que tinham 199.999 queriam, porque Brusque com 43... Não, Brusque é o berço do voto eletrônico. Depois, em 1998, foram 2/3 de todo o Brasil, até acima de 100 mil habitantes, e depois, em 2000, aí foram todos os municípios do Brasil. Em 1994, o juiz Carlos Prudêncio foi promovido a desembargador por merecimento e, em 2004, foi eleito presidente do TRE. Já em 2000, conta que lançou a ideia da biometria para a identificação do eleitor pela impressão digital ou pela íris, mas na época a sugestão não foi aceita. Hoje, a tecnologia brasileira do voto eletrônico foi adotada por 47 países. E como é que o senhor vê hoje em dia essa crítica toda em relação à urna eletrônica, as pessoas colocando em dúvida? É simples, é uma questão de cultura, coisa que nós já viemos fazendo aqui em Brusque há 32 anos, 33 anos. Então é questão de conscientizar as pessoas de que um dia teríamos, né? Hoje temos uma modernidade, e essa modernidade ela terá que avançar muito mais para ser tudo interligado, desde a urna até lá para presidente da República no TSE. Não é possível que não tenha avançado. Nós temos tecnologia para isso aí. Na época nós tínhamos. Hoje nós temos o blockchain, né? O que está de moderno, né? Vamos aplicar, vamos botar o blockchain à disposição do TSE. E vamos fazer com que, né, o TSE divulgue, nós todos sabemos que são 30 camadas de proteção.
Se tiver que criar mais 5, serão 35. Vamos criar mais camadas tecnológicas. Alguma coisa que já fazia parte da cultura. Quer dizer, ele teve o início aqui, continuou, 5 eleições, e lá pelas tantas não é implantada ainda dentro do Brasil a interligação. Mas como é que o dinheiro é? O meu dinheiro vai daqui, vai para qualquer país do mundo, instantaneamente. E dá tudo certo. E dá tudo certo. E dentro do eleitoral a mesma coisa. Se um partido detectar, está entendendo, através dos seus técnicos, que denuncie, deixa a justiça eleitoral tomar providência. Como cabe ao banco, se houver algum erro, devolver o dinheiro. O senhor fica chateado quando vê críticas à urna e pessoas colocando em dúvida? Eu sempre digo, esse é o meu lema, né? Enquanto tiver uma pessoa que duvide, cabe ao serviço público provar que ela é confiável. E deu alguma falha? Deu. Se der, mostre, porque cabe ao juiz eleitoral resolver. Cabe à justiça eleitoral. Então eu estou vendo assim um debate, para mim, né? Para mim, desnecessário. Ela teria que ser um debate de como é que nós vamos fazer para ela ser totalmente interligada. Então nós ficamos perdendo tempo numa discussão onde o voto já é auditável, ele é garantido. Tem técnicos que dizem, tem entidades que dizem. Quem disser não, que prove o contrário.